E aí, tudo bom, minha amiga Thelma? Tudo bem, Humberto? Que saudades. Saudade, né? Eu vou apresentar você pro pessoal aí. Tem um pessoal que tá entrando aí, viu? Thelma, geralmente nós fazemos essas lives aqui, são 3 vezes por semana. Nós fazemos aqui na terça-feira, na quinta e no sábado. E a gente traz um pouco de reflexão sobre temas importantes. E também na parte assim de psicologia, um pouco assim de autoajuda para algumas pessoas que precisam, tá certo? Tá Aí, certo. o pessoal que tá aí, Thelma, é um pessoal bem fiel, viu? Quase todas as lives estão aí. Tem gente nova aí, certo? Eu queria apresentar para o pessoal minha amiga Thelma Custódia, é uma amiga de longas datas, da época da universidade, é psicóloga, certo? Uma pessoa fantástica que eu amo, é uma irmã. E eu hoje convidei Thelma para a gente dialogar aqui sobre um tema importante que ela é psicóloga, ela pode falar daqui a pouco sobre ela, se ela quiser, né? É um tema importante que é dentro do trabalho dela, que é sobre equilíbrio emocional. Não é isso, Thelma? É verdade, Humberto. E a gente que está enfrentando essa pandemia com tantas incertezas pessoais, econômicas, sociais, políticas, as pessoas estão bem fragilizadas. Certo, olha só, a dinâmica da nossa live é o seguinte, nós fazemos assim, nós colocamos uma música, certo? Hoje eu escolhi três É. músicas, eu tenho uma música que eu escolhi em homenagem a todo mundo, mas especialmente a você, certo? A E você. para fazer chorar não pode não, viu? Eu acho que você gosta dessa música. Depois da música a gente faz uma prece, aí depois da prece a gente entra na reflexão, no final uma música e uma prece. A música que eu escolhi para você, certo? É da nossa época. Gostou da Essa música? música tem um significado muito importante. Gostei. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar.
Essa música tem um significado muito importante para mim. Na gravidez de Arthur, do meu filho mais novo, eu viajava muito. Uhum. E dirigia muito, consequentemente. E aí, todos os dias, eu escutava essa música e cantava para ele. Que bom, viu? Acertei, não foi a música? Demais. Olha só, minha amiga, eu quero pedir para você e para todos os irmãos que estão aí, a gente vai fazer uma oração, nessa oração para todas as pessoas que estão precisando nesse momento. Eu sei que tem um conhecido teu que passou por um momento difícil aí, não é verdade? Desencarnou, né? A gente vai fazer essa oração por ele também, por todos os irmãos que estão nesse momento difícil, que são muitas as pessoas que não só estão desencarnando do Covid, mas de outras doenças, que é a espiritualidade, que Jesus receba todos esses irmãos na paz, na serenidade, que todos nós estamos aqui nessa conexão, independente da religião, temos aqui nesse grupo evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, todos, aqui é aberto para todo mundo, certo? E eu vou convidar todos vocês para fechar os olhos, certo? A gente vai fazer uma oração nesse momento. Vamos nos conectar nesse momento a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao Divino Mestre Jesus. Que neste momento a espiritualidade maior possa se fazer presente. Mestre amigo Jesus, que neste momento, nesse plano de provas e expiações, nesse planeta Terra, que as luzes espirituais possam cair sobre cada um dos irmãos que estão nos sofrimentos, que estão nos seus desafios e nas suas dificuldades. Que neste momento, os espíritos amigos das mais diversas falanges espirituais possam estar indo ao encontro de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Que neste momento também queremos pedir à Virgem Mãe Santíssima, a Rosa Mística e Divina de Nazaré, que jogue sobre cada um de nós o seu manto de luz, o seu manto de paz, o seu manto acolhedor, como toda mãe joga. A Virgem Mãe Santíssima, a intercessora, a amiga, aquela que está ao nosso lado em todos os momentos, mas que é preciso que cada um de nós se conecte com essa mãe, com essa energia acolhedora, que é a energia de Maria. Sei que tem muitos e muitas irmãs aí que são devotos de Nossa Senhora, da Virgem Mãe, da Mística de Nazaré. Que nós possamos começar essa noite abrindo a nossa mente e o nosso coração para as energias espirituais de luz, que cada um de nós, especialmente aqueles irmãos que desencarnaram por estes dias, todos eles sejam recebidos na pátria espiritual pelos irmãos de luz. Tenho certeza que essa volta à pátria, ao lar de cada um, seja bem feita e bem acolhedora. Temos certeza disso. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Certo, minha amiga? Vamos começar? Olha só, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio emocional e o tema é esse, equilíbrio emocional. A gente vai falar sobre coisas importantes, que é pensamento, sentimentos, ação e reação, a questão da família, que é importante. Vamos falar sobre trabalhos, desafios de vida. Estou dando alguns pontos aqui para o pessoal ir se ligando aí, que eu tenho que chamar as palavras-chave para a gente ir começando a introjetar essas ideias. Desafios, responsabilidades, mudanças. Vamos falar sobre lei de atração, sobre potenciais humanos, inclinações, tendências pessoais, emoção e razão. Esses são alguns dos pontos que a gente vai falar hoje, certo? Para o pessoal que sempre pede referências, eu acho que eu passei para tu também a referência dessa exposição, que é uma psicóloga e terapeuta holística. Ela fez um livro chamado Equilíbrio Emocional, Pensar, Sentir e Agir. Eu não sei se você conhece. Essa terapeuta, ela tem vários livros. Eu peguei aqui, quem quiser tem acesso na internet, que é o livro Cura Emocional, Mudança, Inteligência Emocional e Autoestima, Ansiedade sob Controle e o Desafio de Ser Você Mesmo. São vários os livros que essa psicóloga tem, mas hoje a gente vai estar falando sobre equilíbrio emocional, que é o tema principal.
A gente vai começar, minha amiga. Eu vou começar aqui, depois eu passo a bola para você comentar alguns pontos, tá certo? Bora. Olha só, para a Tá gente certo. falar sobre equilíbrio emocional, a gente tem que começar a observar o seguinte: na vida, na nossa vida, tudo ele está dentro de uma condição que é ação e reação, que alguns chamam de lei do karma. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é verdade? Olha só, o que você faz, Nada tudo vem que conectado. nós fazemos gera um resultado. Tudo. Tudo que a gente faz gera um resultado. E a forma como a gente pensa, ela é muito importante porque ela gera vários resultados e as coisas que acontecem no dia a dia, eles são muito importantes para que a gente vá retroalimentando a nossa vida espiritual e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. E nesse sentido, minha amiga, eu já vou passar a bola para você. O que é que você, enquanto psicóloga, você acha dessa questão dos resultados que a gente obtém da vida, das coisas que a gente pensa e das coisas que a gente executa? Não é à toa, Humberto. Boa noite, né, para quem está entrando aí. Não é à toa que a gente fala as palavras têm poder, porque elas têm poder. Antes da gente Uhum. proferir alguma palavra, ela já passou pela nossa cabeça, ela já passou pela nossa mente e ela já vai trazendo resultados no nosso corpo. Quando você acredita e você fala em uma coisa, o seu corpo trabalha com essa energia. Sim, Tá é me verdade. ouvindo? Estou ouvindo, pode continuar. Tá Pode ouvindo, continuar. Humberto? Estou ouvindo, nós estamos ouvindo. Ah, travou aqui, aí eu fiquei na dúvida. Então, o nosso corpo trabalha com essa energia. Então, não existe como a gente está fazendo alguma coisa que ela não traga resultados para a gente. A gente é livre para fazer o que quiser, mas a gente vai colher o fruto dessa ação. É E verdade. toda ação ela tem o ônus e o bônus. A nossa decisão, o nosso poder sobre essa ação, a forma como a gente vai executar isso daí, é que vai dizer se a gente vai ter mais ônus ou se a gente vai ter mais bônus. Eu espero que você tenha mais bônus, que significa que foi uma coisa bacana, uma coisa boa. E todos esses resultados vão trazer de volta a energia. É Né? Então, a verdade. energia que você emana é a energia que volta para você. Isso é Não verdade. cabe, é físico, não cabe no mesmo espaço duas forças contrárias, dois corpos. Então, se Isso é você verdade. emana energia boa, volta energia boa. Se você emana energia pesada, volta energia pesada, porque a sua mente não vai conseguir filtrar isso. É verdade. Viu? Tem uma coisa que nós costumamos sempre dizer, assim, dentro da doutrina espírita, que é assim, que nada na vida acontece por acaso. Certo? Às vezes a gente diz assim, a coincidência. As coincidências, ela tem uma programação espiritual. Por exemplo, a nossa amizade, a amizade com muitos dos irmãos que estão aí, não acontece de graça. Nada acontece por acaso. As pessoas que entram na nossa vida, quer seja um pai, a mãe, um filho, um companheiro, uma companheira, essas pessoas não entram por acaso. Nós costumamos dizer na doutrina espírita que muitas vezes temos relações com vidas passadas, com as outras encarnações, às vezes, por exemplo, a nossa família tem uma relação muito forte com a vida, o nosso trabalho, os desafios da vida da gente, tudo isso tem uma relação forte. Tem uma frase de Chico Xavier, eu estou puxando para uma coisa para a gente discutir agora, que ele diz assim, uma coisa bem interessante: ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Chico Xavier diz, eu acho bem interessante essa frase, porque quando a gente fala da questão emocional, às vezes a gente vai entrar daqui a pouco em alguma discussão sobre a questão de culpas, de você jogar muitas vezes determinadas coisas, lixos psíquicos sobre o outro, mas muitas vezes a gente tem que olhar para dentro de nós. E as pessoas que estão entrando na nossa vida, estão entrando acima de tudo para a gente começar assim, a aprender um pouquinho mais, para a gente ter uma coisa que nós chamamos de responsabilidade. Olha só, quando a gente fala de responsabilidade, leva para uma questão importante que eu acredito que você deva trabalhar também isso também na parte da psicologia, que é o livre-arbítrio. Que a gente faz as nossas escolhas e as nossas escolhas têm responsabilidade, né? Olha só, dentro dessa responsabilidade, a gente costuma dizer que uma coisa importante é o que nós pensamos. Porque muitas das coisas que geram resultados, que acontecem na vida da gente, começa primeiro no pensamento. Algumas pessoas costumam dizer, sabe, Thelma, assim, nós somos o que pensamos. Tem uma certa lógica.
Mas tem outros que dizem assim, nós somos o que sentimos. Aí tem outros que dizem, nós somos o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Por isso, eu coloco aqui que temos responsabilidades, né? Nesse sentido, o que é que você acha, assim, em termos de equilíbrio emocional? Existe realmente essa linha entre o pensar, o sentir e o fazer, que é o pensar, sentir e agir? Tem uma linha que ela se liga um ao outro ou não? Elas são completamente interligadas, Humberto. Até porque a gente faz coisas de uma forma mais simples, assim, para quem está nos ouvindo. Nós temos o consciente e o inconsciente. E a gente não controla o inconsciente. Então, pensar, agir e fazer, elas estão o tempo todo convergindo. Às vezes eu estou pensando em fazer uma coisa, não faço. Aquilo está no meu consciente, eu determinei que eu não ia fazer. Mas o meu inconsciente ficou trabalhando naquilo. Aquilo vai Uhum, ter um resultado para mim. é Às verdade. vezes eu fiz uma coisa, que depois as pessoas falam, mas você fez isso, ele foi tão impulsivo, ele foi tão de momento, ele foi tão impensado, que o meu consciente não registrou também. Eu não Uhum, consigo me lembrar daquilo, é como se desse um apagão. Então, tudo que a gente faz tem um resultado. é verdade. E isso caminha. Eu concordo com você, nada é por acaso, ninguém vem à toa. Tanto é que, eu sei que você é espírita, eu sou católica, mas eu tenho uma leitura dentro do espiritismo, até porque as doutrinas são irmãs, elas se comunicam em muitos aspectos, convergem também, principalmente para o bem. E as pessoas dizem assim, mas eu acho que eu já passei por aqui, eu já vivi isso, fulano vai falar isso. O pessoal fala assim, é o déjà vu, quer dizer, eu já vivi isso, Eu eu sei. já vi isso daqui, como é que isso se explica? Né? Porque aí vem, pode ser lapsos de vida passada, pode ser lapsos da infância, que em algum momento que estava no seu inconsciente ele soltou, né? Uhum, Então, claro, tudo que a gente faz vai ter consequência. Agora, também é fato que a gente não pode viver. Eu vou pensar isso, vai para o meu inconsciente. Eu vou fazer aquilo, vai para o meu inconsciente. Se a gente for pensar dessa forma, a gente enlouquece. uhum, A gente perde o controle psíquico total, é né? verdade. Porque é uma coisa natural. É uma coisa natural e a gente vai conviver com isso. E assumir as responsabilidades dessas situações. É verdade. É muito A importante isso que você responsabilidade, está falando. as dores e amor, É muito importante, sabe, né? Thelma? Porque quando você coloca essa questão da responsabilidade, que também eu estava tocando aqui, a gente começa a observar que quando a gente entende as nossas responsabilidades diante do outro, fica muito mais fácil que as coisas desenrolem em termos afetivos na vida da gente, não é verdade? Aí, assim, tem uma parte que eu coloquei aqui, que é assim, quando entendemos que somos nós mesmos que estamos nos fazendo mal, muitas vezes a gente é que nos faz mal. A gente não é o outro que está fazendo mal, mas às vezes a gente faz muito mal para a gente. Se auto-sabota, às vezes a gente começa a se lastimar contra a si mesmo, a se culpar, tá entendendo? E muitas vezes existe uma coisa muito interessante, sabe? Então, eu já passo para você. É assim, que quando tocamos na questão da responsabilidade, aí as pessoas assumem uma condição de vitimismo, eu sou vítima, e fica muitas vezes nessa condição de vítima ou no outro lado, culpar os outros pelos problemas da sua vida que você geralmente gera eles, não é verdade? Isso é um mecanismo de defesa, né, Humberto? Que o inconsciente da gente traz para tentar minimizar as nossas dores. Uhum, Então, a partir do momento que você se auto-sabota, que você, sabe, não se cuida, tá? Por exemplo, a pessoa sabe que tem pressão alta e só come comida salgada. uhum, Claro que tem a questão do gosto, mas tem a questão da sabotagem. eu Pessoal, sei. você está se sabotando. É como se você dissesse assim: olha, mas se eu fracassar, a culpa é do sistema, não é minha.
Porque ele não consegue buscar uma força, ele não consegue buscar uma meta dele para ir atrás, então ele precisa se esconder atrás de alguma coisa, achando que aquilo está protegendo ele. Uhum, é verdade. E isso é muito grave. Quando a gente começa a entender que isso é uma fraqueza, a gente começa a vencê-la. Uhum, Quando eu entendo que a desorganização, eu sou consciente que o meu espaço é desorganizado. Eu sou consciente. Quando eu entendo isso, eu já abri o primeiro espaço para organizar. Por sei. quê? Porque eu consigo ver essa fragilidade. Agora, aí volta a ação, o que a gente pensa e o que a gente faz. Se eu vou organizar aquilo ou não é outra coisa. Aí eu vou viver com o ônus e o bônus, a responsabilidade é minha. Então vai chegar um momento que aquela desorganização vai lhe prejudicar. Você vai Uhum, precisar de um documento e você não encontra, você vai precisar pegar alguma coisa naquele momento importante, você, aquilo é responsabilidade sua. é Ah, verdade. eu sou consciente de N coisas. Eu sou consciente que eu tenho dificuldade para falar em público. Eu vou atrás de um curso, eu vou atrás de uma terapia, eu vou atrás de testar sozinha, de ver, de tentar ultrapassar essas barreiras, aí é o resultado. É verdade. Então, agora, quando você não tem consciência disso, aí você joga para o outro. É mais fácil. É mais Porque aí fácil. você se protege. Aí você se protege. Vai ter uma apresentação, aí você fala assim: eu faço texto e você apresenta. Aí a apresentação foi ruim, a culpa foi sua, não foi minha. Bem que eu achei que eu devia apresentar, porque aí já passou, você não tem que assumir aquela responsabilidade. Bem que eu achei que eu devia apresentar, mas você, né? Então aí você joga para o outro e você tira. Ou você vai atrás da piedade das pessoas, que as pessoas tenham pena de você. Ah, mas eu não consigo falar, eu passo mal, por favor, me ajuda, né? Vitimismo, E né? aí é muito ruim. É o vitimismo, isso é muito ruim, isso não faz bem. Nem você jogar para o outro, nem você se vitimar vai fazer bem para você, porque você não cresce. Você fica em um espaço andando em círculos, Uhum, vivendo é só verdade. daquela energia que você produz, que não é uma energia boa. Então, É verdade. quando você tem consciência, o que você fala é completamente verdadeiro. Quando a gente entende que a gente está se fazendo mal, a gente abriu a primeira brecha para resolver o problema. É verdade. É verdade. Thelma, E eu as vou pessoas dar não vão uma fazer isso. adiantadazinha aqui nos pontos que eu botei, e Aí, daqui a pouco eu jogo para você algumas coisas que eu coloquei aqui tudo do bem. livro, tá certo? Olha só, quando você tocou nesses pontos aí importantíssimos, da questão de culpas, de responsabilidade que a gente vem falando, para que a gente mantenha um certo equilíbrio emocional na vida da gente, a gente tem que começar a fazer o que nós chamamos de limpeza, né? A limpeza da mente, a limpeza do lixo psíquico, principalmente. E aí você vai para os sentimentos, você vai para as ações, as atitudes. E tem uma coisa muito importante que eu vou começar a falar um pouquinho agora, e daqui a pouco eu passo para você, é assim, que muitas vezes tem uma coisa que acontece na vida da gente que é muito importante, que é a mudança. E muitas vezes as pessoas têm medo de mudar, prefere ficar na zona de conforto, Verdade. prefere ficar naquele cantinho ali, não quer mudar. E a mudança é uma coisa muito importante, porque a mudança é que vai fazer com que você evolua, com que você cresça, com que você tenha novas perspectivas. E a gente não precisa ter medo de mudança. Às vezes a gente diz assim, ah, eu tenho um problema. Não, a gente não tem um problema, a gente tem um desafio para que nós possamos aprender, para que nós possamos trabalhar a questão da inteligência, da nossa moral. E às vezes a mudança assusta, mas é a chave para o processo de melhoria espiritual, tá entendendo? Que a gente tanto almeja, né? Chegar um dia a ser uma criatura melhor, que a gente diz assim, a ser um anjo, a ser um espírito mais evoluído, né? Evoluir, né? Aí muitas vezes, sabe, você não pode convencer o outro nem a se responsabilizar pela evolução dele, mas você pode ser pela sua. A gente não muda o outro. Eu costumo dizer, sabe, Thelma, eu tenho muitos amigos psicólogos, eu não sei se isso confirma,
Aí você pode confirmar aí que diz assim, o processo de mudança e o processo de motivação, ele não é externo, ele é interno. Isso se confirma pela psicologia? Humberto, vão ter aqueles que. As duas vertentes. A gente Sei. vai ter as duas vertentes, né? Porque quem está desmotivado não cresce. Ele Uhum. passa pela situação, ele repete a situação, ele tá sempre ali. A vida dele nem vai para frente nem vai para trás. Ele tá num karma, Sei. né? Ele tá rodando ali, parece aquele bife milanês ali, aquele espetinho que fica rodando, rodando e não sai do canto. Porque crescer é dolorido. É verdade. A gente vai sempre falar aqui o equilíbrio emocional e eu vou sempre voltar à responsabilidade. Porque Exatamente. crescer é dolorido. Por que é dolorido? Porque ele vem junto com responsabilidade. Exatamente, viu? É Quando isso. normalmente as pessoas falam assim, fulaninho não fala, a criança, né, que está se desenvolvendo, que está naturalmente crescendo fisicamente, cognitivamente, enfim. Fulaninho é tão sabido, não fala que é para não trabalhar. Ou seja, porque a gente entende que se ele já está falando, ele já tem outra responsabilidade. Se eu já domino outra língua, eu tenho outra responsabilidade. Se eu domino uma arte, eu tenho outra responsabilidade. Crescer é preciso, só que as pessoas têm medo. Uhum. Porque a gente não sabe o que é que vem quando a gente cresce. E aí as pessoas elas acabam se permitindo ficar em uma situação que a gente chama de zona de conforto, muito embora às vezes isso não seja confortável. A gente Uhum. chama de zona de conforto porque é aquele espaço que ela está. Mas aquele espaço é extremamente ruim, doloroso. Quem olha de fora é como se fosse um relacionamento abusivo. Uhum. A pessoa, para sair de um relacionamento abusivo, ela tem que ter coragem para mudar, porque ela vai enfrentar N desafios. Desafio social, porque ainda tem quem julgue. Desafio familiar, porque vai ter quem vai julgar. Econômico, porque às vezes ela não trabalha. De mudança de comportamento de filhos, de espaço, de novas famílias. A pessoa diz, mas ela está na situação, é porque ela gosta. Não é porque ela gosta, porque ela tem medo. Não é Uhum. só o medo físico, é o medo geral. A zona de conforto nem sempre é confortável. Ela nem sempre é confortável. E aí, eu já adianto. Às vezes a gente acaba atraindo só aquilo. Eu sei. Você saiu daquele relacionamento, vai para outro, mas você Uhum. está tão habituada a viver daquela forma que você atrai novamente aquele mesmo tipo de energia, aquele mesmo tipo de Sei. Pode falar que eu situação. tô ouvindo. Tô só Então, dando uma ajeitada aqui, quem, viu? quem eu estou vendo os problemas técnicos, mas a Pode gente falar, resolve com Thelma. eles. Às vezes, a gente sai de um trabalho, se esse trabalho é ruim, o pessoal é tal, não sei o quê, aí você sai daquele trabalho, aí você vai para o outro. No primeiro momento é tudo lindo. A habilidade de Uhum. melhorar, de ampliar, de transformar, não aconteceu porque você continua emanando. Pode falar. Você me Travou? mandou aqui um novo documento, eu fiquei na dúvida. Nada, pode falar. Então, agora me perdi aqui na palavra. Sim, você acaba atraindo sempre as mesmas coisas porque você continua emanando as mesmas coisas. Uhum. Você quer crescer, mas você não muda de atitude. Você quer crescer, mas você não muda a forma como você lida com as suas emoções. Você quer crescer, mas você não se transforma, você não aceita que seja diferente, aí você não muda. Você vai viver em círculos e vai atrair exatamente a mesma coisa, porque você está emanando exatamente a mesma coisa. Você mudou de espaço, mas você levou consigo aquela zona de conforto e só fez mudar os personagens que interagem com você É nela. verdade. Isso que você fala, até uma questão de atração, o que a gente chama de lei de atração, é muito importante, porque muitas vezes a gente atrai o que a gente tá vibrando, né? Isso acontece muito, né? É Quando a verdade. gente fica vibrando muito em pensamento negativismo, no vitimismo, a gente acaba trazendo muitas energias pesadas para cima da gente.
e que deixa um pouco a gente até um pouco assim perturbado, um pouco assim desequilibrado, não é verdade? Tem uma coisa que eu coloquei aqui, aí eu vou ler aqui para você fazer uma reflexão que diz assim, olha, nós somos nós mesmos que precisamos preencher nossas necessidades emocionais, como por exemplo, aceitação, atenção, carinho, amor, respeito, consideração, valorização. E assim devemos nos responsabilizar pela nossa própria história. A gente precisa ser completo por si. Às vezes a gente procura uma alma gêmea. A gente diz no Espiritismo que existem almas afins, pessoas que têm afinidade, mas quando você procura se completar no outro, às vezes você se anula e se esquece. Você quer agradar o outro, mas você muitas vezes se esquece de se agradar. Isso acontece muito, Thelma. Demais, Humberto. Eu não vou dizer nem só que é cultural, sabe, Humberto? E as pessoas dizem, eu tenho que achar a tampa da minha panela para me completar. Ninguém é incompleto, ninguém está pela metade. Você não vê a metade de uma pessoa caminhando na rua. É Você não verdade. vê, ninguém. Você não vê isso. Então, se a pessoa começa a entender isso, ela entende que ela não é incompleta. Ela é completa de tal forma que ela precisa dividir aquilo que ela é com alguém para poder trocar e permanecer em constante crescimento. É Eu verdade. digo que o ser humano ele precisa viver 3 situações. 3 situações, eu digo isso, e se encaixa em amplos espaços, né? Primeiro, que é acolher, respeitar e valorizar. Sei. Você precisa acolher quem você é, com as suas fragilidades, com as suas potencialidades, com os seus medos, com as suas certezas. Acolha você. Se olhe no espelho e acolha aquilo que você vê. A sua imagem que está no espelho, ela tem que ser confortável para você. É verdade. Você tem que se sentir bem com aquilo que você olha. É verdade. Porque a partir do momento que você... Eu até coloquei uma coisa aqui que tem a ver com o que você está falando, que diz assim, em termos espirituais, que nós temos um propósito que a nossa alma sabe o que é, mas às vezes a gente não quer escutar a alma da gente, às vezes a gente Porque a não gente tem medo. é porque tem medo, né? E a gente precisa Tem evoluir. medo. Para evoluir, a gente tem que escutar um pouco da nossa alma, do nosso espírito, porque às vezes o próprio Escute, universo está mostrando escute, o caminho e a gente não quer seguir o caminho, nem o caminho que o universo está escute mostrando os é a alma. sonhos. A gente precisa escutar os sons que vêm de dentro. É verdade. E isso é a segunda parte, que é respeitar. Uhum. Respeitar os seus limites, sabe? Então, você já acolheu, respeite agora. Eu estou vendo quem eu estou ali na frente do espelho, eu estou respeitando quem eu vejo, eu estou respeitando as marcas que eu tenho, porque fazem parte da minha história, vieram com a minha experiência. Eu estou respeitando as incertezas que eu carrego, as certezas. Eu estou respeitando tudo que eu consegui juntar até aquele momento. E o último passo que a gente precisa fazer é valorizar. Exatamente. Valorizar. A gente precisa se valorizar. Rapaz, eu sou uma pessoa bacana. Bato palma para mim. Eu sei, eu tenho conhecimento, eu busco conhecimento, seja ele em que for. O meu conhecimento é o quê? É cultivar uma planta. Eu não tenho esse conhecimento, o outro tem. O meu conhecimento é operar uma pessoa. Eu tenho esse conhecimento, o outro não tem. Uhum. É verdade. Vai ter momento que o meu conhecimento de saber qual planta é venenosa ou não no meio do mato vai ser muito mais importante do que você fazer uma cirurgia do cérebro de alguém. Então, Uhum. eu tenho que respeitar, valorizar esses meus conhecimentos, essa minha história. Eu tenho que valorizar isso. Porque quando eu consigo fazer essa tríade em mim, acolher, respeitar e valorizar quem eu sou, eu consigo fazer isso no outro. É verdade, Thelma, é Eu verdade. consigo ver o outro dessa forma, acolhendo, respeitando e valorizando quem ele é. Porque a humanidade se perdeu. Por que as pessoas estão com tanta dificuldade agora nesse período de isolamento, de quarentena?
porque a humanidade se perdeu. Eles não se reconhecem. A família tinha muito tempo que não se falava. É E aí, verdade. quando a gente se fala e começa a escutar o outro, a gente começa a viver os atritos. Porque eu estava passando batido pelo meu irmão, eu estava passando batido pela minha mãe. Agora não, dentro de casa, eu tenho que ouvir, eu tenho que ver, eu tenho que olhar nos olhos, E eu tenho que começa os interagir. atritos, né, Thelma? Começa os atritos. Começam os atritos, as almas começam a se bater dentro de casa. E tem uma coisa até interessante, sabe, Thelma? Que você fala, a gente falando em atritos aí, é, para deixar uma coisa bem leve assim, o povo não fala tanto de alma gêmea, né? Também tem outro conceito que alguns falam que é as almas algemas que prendem. Já ouviu falar nisso? Cortou, Humberto, travou aqui, repete. Olha, a gente estava falando aqui que às vezes a gente costuma dizer assim, ah, porque eu encontrei minha alma gêmea, tá entendendo? Eu já encontrei gente Hum. dizendo assim, o contrário, eu encontrei minha alma algema. Você já viu isso? Eu estou brincando assim, mas Talvez eu já ouvi muito, viu? a alma algema, ela pode ser encontrada em várias situações, viu? Em situações boas, que te prendem em situações boas, em situações ruins, né? Você tem É verdade. encontrado a sua alma algema em uma situação boa, porque aí a gente volta lá na frente. Lembre do seu propósito. É Lembre que a verdade. gente precisa crescer. Exatamente. Olha só, tem uma coisa importante da gente focar. As pessoas que querem melhorar, tem que lembrar assim, às vezes a gente se apega muito assim nos nossos defeitos. Nós temos inúmeros defeitos. Aqui no planeta Terra você não vai encontrar uma pessoa 100% perfeita. Eu costumo dizer, no Espiritismo a gente também fala isso, que o único ser perfeito que os teus pés aqui na Terra foi Jesus. Nós ainda temos muitas imperfeições, muitas limitações, certo? Às vezes a gente se apega muito nos defeitos. É bom a gente reconhecer os defeitos, mas a gente também tem que lembrar o que Jesus sempre colocava. Ele não só apontava os defeitos das pessoas, ele não tinha nem esse costume de fazer isso, mas ele costumava assim apontar os potenciais também que as pessoas, que é a luz. Vós sois, opa, vós sois luz. Jesus não dizia muito isso, né? Aí assim eu coloquei aqui, por exemplo, alguns potenciais. Potenciais às vezes a gente esquece do potencial que tem força, que tem poder de ação, que se adapta às diversas situações, quer seja difíceis. Nós temos inteligência, não tem ninguém burro 100%. Cada um é preciso aprimorar essas inteligências diversas que nós temos. As nossas percepções, a comunicação, tudo isso são potenciais que nós temos. A gente não pode dizer assim, ah, eu não tenho isso. Eu tenho. Agora, é preciso a gente aprimorar. Na sua opinião, enquanto psicóloga, você encontra muitas pessoas que não reconhecem os seus potenciais e se apegam mais nos seus defeitos. O que é que você acha? A grande maioria das pessoas, Humberto, faça um teste. Vocês que estão aí nos ouvindo, faça duas listas. A lista das suas qualidades, comece por ela. E a lista das suas fragilidades. Uhum. A maioria das pessoas vai ter uma lista de potencialidades ou de qualidades bem pequena. E uma lista de fragilidades gigante. Porque às vezes é mais fácil a gente reconhecer as nossas falhas. Uhum. É É como verdade. se a gente se subestimasse, sabe? É como se a gente tivesse medo de dizer assim, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Por que a Exatamente. gente tem medo? Porque a gente não valoriza a gente. As pessoas têm medo de se valorizarem. Aí quando chega uma pessoa que se valoriza, que se coloca, que se põe, o cara diz, hoje a gente chama de influencer. É um influencer. Eu sei, é E às vezes o verdade. cara, né, é um influencer. Pô, e o cara é uma pessoa como eu, só que ele assumiu a responsabilidade de ser quem ele é, sem se preocupar com o julgo dos terceiros.
E às Uhum. vezes a gente não reconhece as nossas potencialidades porque a gente tem medo do que a sociedade vai dizer de nós. É E verdade. aí a gente só consegue sobreviver com fragilidades. E aí, quanto mais você reconhece que você tem defeitos, mais defeitos você vai ter. E a sua mente não trabalha para ter qualidades, porque a gente vive em função de ser reconhecido. A gente vive em função de ter o reconhecimento social. Eu não me arrumei hoje aqui, arrumei os cabelos, porque em quarentena você pentear um cabelo desse, né? Não arrumei os cabelos hoje aqui, É verdade, viu? né? Tá, ó, Eu não tá. arrumei os cabelos hoje aqui Com o Padre Fábio tá por porque aí, tá com o Padre Fábio. simplesmente tá no quarto com o Arthur. Sabe, eu não arrumei esse meu cabelo aqui à toa. Eu arrumei porque eu quero muito que as pessoas que estão assistindo dizem que o cabelo de Thelma tá massa. Porque quando passar por mim dizer que teu cabelo é massa, mas eu vou ter certeza que eu tenho que deixar meu cabelo cacheado. É verdade. Humberto, tu fala tão bem, mas você vai procurar técnicas, metodologias para falar. Agora, se o caba diz, rapaz, Humberto é chato, todo mundo, Humberto é chato, Humberto é chato. Humberto, pô, agora você é só chato, que é para ninguém esquecer de mim. Pois é, viu? Porque a gente quer ser reconhecido. E o nosso inconsciente vai trabalhar para isso. Se você é reconhecido por coisas boas, melhor será. Se você é reconhecido por coisas ruins, pior será. É Não tem verdade. espaço para as duas coisas. Reconheça o seu melhor. Jesus, você trouxe isso, seja luz. Jesus não apontou o defeito de ninguém. Ele apontou a qualidade que o outro tinha. É Por verdade. isso que Sempre fazia isso. todos que estiveram cercados, que cercaram Jesus, melhoraram, porque eles conseguiram enxergar essa potencialidade. É verdade. E É isso por, seja exemplo para as pessoas buscar seus potenciais. É verdade, Thelma. É por isso que a gente vem batendo na tecla desde o início, a questão das responsabilidades sobre as nossas emoções, que a gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter uma coisa que a gente chama de autoconhecimento, sabe? Na doutrina espírita a gente fala muito isso. Claro. Jesus, ele falava muito isso, conhece-te a ti mesmo. Eu tenho dois slides aqui, Thelma. Eu vou falar para você, aí você faz uma reflexão sobre eles. Eu coloquei aqui, segundo o autor, ele diz assim, que tem alguns sentimentos que é a partir disso que você está colocando, que são importantes de serem valorizados, de serem reconhecidos, tá entendendo? Eu vou dizer, e o contrário também, para você falar um pouco, por exemplo, sentimentos importantes da gente valorizar quando vê no outro e quando vê na gente, o amor, a alegria, o entusiasmo, a misericórdia e o perdão. A autora coloca basicamente esses quatro que são muito importantes, que eu acredito que está em toda a base do Evangelho de Jesus. Ele evidencia a questão da importância do amor ao próximo, de você não ser uma pessoa cabisbaixa, alegre, levar uma mensagem. Assim, eu tenho muito isso, eu não gosto de estar levando essa mensagem negativa para ninguém, de ser alegre, mesmo às vezes eu estar com certos sofrimentos, mas o sofrimento é meu, não é do outro, né? E a gente se colocar na condição de ser misericordioso com o outro, de perdoar. A autora destaca esses sentimentos positivos. E o contrário, eu vou dizer o contrário, você reflete sobre os dois pontos que eu coloquei. Ele diz assim, emoções que são, vamos dizer assim, negativas, que precisam ser, vamos dizer, arrancadas da alma ou trabalhadas, né? Por exemplo, raiva, agressividade. Será que a gente vê isso hoje em dia? Depressão, tristeza, ciúmes, possessividade, impotência, insegurança, inveja e a questão de a fraqueza. O que é que você acha desses dois lados assim? Não dentro, assim, porque parece como eu estou falando uma visão maniqueísta, não, mas são aspectos dos sentimentos que nós temos dentro de nós que precisam ser trabalhados, evidenciados e outros trabalhados no sentido da gente arrancar, no sentido da gente ir se melhorando, vamos dizer assim, né? O que é que você acha dessa visão que eu coloquei aqui? Aí eu vou para Paulo, para o apóstolo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É verdade. Né? Tudo me é lícito. É normal ter raiva? É normal. É normal ter tristeza? É normal. É normal sentir amor? É normal.
Mas em que eu vou viver? Aí é que está a problemática. Eu vou viver no ódio, eu vou viver na raiva, eu vou me entregar à depressão, e em relação à depressão, eu não gostaria nem da gente entrar, porque é uma coisa muito mais ampla, não é algo que você É vai verdade. É um tema controlar que daria durante a vida. É uma doença, uma live, ou mais, né? né? Ou várias, né? A depressão, ela é uma doença psíquica seríssima, diferente da raiva. Raiva Uhum. é explosão, é sentimento. Perdi R$ 100, ou raiva, ou tristeza, ou dor, porque era o dinheiro de eu pagar a água, de eu comprar o remédio do menino, de eu fazer a feira. Eu tô com raiva de Humberto e isso vai fazer com que eu jogue nele toda a minha agressividade. Hum, Aí é perigoso, é né? verdade. Que jamais, jamais. Só das piadas que ele manda para mim no privado. Normal, é normal, Mas, né? mas é normal. A gente ter, Humberto, é como eu disse, a gente ter vaidade, a gente, vamos lá para os 7 pecados. A gente ter vaidade, a gente ter ambição, a gente, de repente, extrapolar numa coisa que você gosta mais de comer. Tudo isso vai acontecer de forma leve, desde que você não viva disso. Uhum. Hoje eu comi bastante porque eu gostei disso daqui, foi uma situação diferente, mas eu não vivo dessa gula. Como é viver da gula? Como é viver de ciúme? Eu tenho ciúme das minhas coisas, mas também tenho um total desprendimento se preciso for. Não vivo de ciúme, não vivo de raiva, não vivo de inveja. Eu fico feliz quando eu vejo o sucesso do outro. Eu Exatamente. tenho piedade quando eu vejo algumas situações. E piedade é um dos sentimentos mais nobres que a gente tem, porque nos eleva. É verdade. É verdade. Porque o piedoso, ele consegue enxergar o outro. Muitas vezes a gente não vê isso. Nessa época de pandemia que a gente tem visto tantas ações de cunho social, pequenas, médias, grandes, gigantescas, que acontecem, mas tem gente que está fazendo isso pelo status, Aparecer, né? para aparecer, para poder dizer, eu fiz, olha eu aqui. Essas manifestações sobre o racismo, o cara tá lá 5 minutos, se fantasiou, porque vestiu uma fantasia, se fantasiou, fez uma placa, tá, eu tô botando aqui, não tá nem aparecendo, a placa tá aqui, né? Fez uma placa, tirou 2 fotos, foi para casa, tomou um banho, que agonia, que calor, né? É, Fazer o é que muito ali? Não, comum. deixa. Isso é muito Isso é muito comum. comum. Isso é muito comum. Eu ter desejos, isso é muito comum. Agora, eu vou satisfazê-los, eu vou viver disso, é onde Né? está a patologia. Tudo eu posso. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. E aqueles que me convêm, eu não vou viver exclusivamente disso, porque aí eu não cresço. Eu me prendo, eu não consigo enxergar o outro, eu consigo só ver a minha necessidade. O problema está aí, quando eu vejo só a minha necessidade, que é o egoísmo. É verdade. Olha, tem uma pessoa que eu não sei se dá para tu ver aqui, Cícera Melo, lá de Itabaiana, tá perguntando quando é que você vai estar Itabaiana, lá. Cícera, cadê a minha encomenda, Cícera? Cícera tá de netinho novo, que eu sei. Eita, que coisa boa, né? Olha, Thelma, eu vou dar uma apressadinha aqui por causa da hora. Deixa eu ver aqui que horas são. Tem uma parte importante que eu coloquei aqui que eu vou só ler, né? Para o pessoal que está acompanhando aqui, isso aqui parece até ter uma receita de bolo, que não tem receita de bolo. Mas tem umas coisas assim que é interessante que a pessoa pode refletir e utilizar na sua vida. Eu coloquei aqui, como lidar com as emoções. Cada pessoa tem o seu jeito. Mas, por exemplo, eu coloquei alguns pontos aqui. Por exemplo, você deve aceitar o que sente, uma vez que está sentindo, reconhecer os sentimentos. Ok? Claro, Segundo importantíssimo. ponto, é preciso a gente elaborar o que sente, refletir a respeito do que sente, porque você só saber o que sente e não refletir sobre aquilo ali não vai mudar muita coisa. Outra coisa importante, dê um encaminhamento, haja. Não adianta você reconhecer e não agir para mudar aquela situação que está inadequada. É tomar uma atitude correta, não cruzar os braços, né? Outra coisa importante que a autora coloca é a identificação das necessidades pessoais
por trás de cada emoção. A emoção, o que ela apresenta muitas vezes, como você coloca muito, a questão do inconsciente, que às vezes por trás tem muito mais outras necessidades. Não é verdade? Outra coisa, saber lidar com o desapego. Às vezes a gente se apega no sentimento de possessividade, tá entendendo? Tem uma psicóloga transpessoal chamada Adriana Feijó, que ela até diz sobre esse aspecto do desapego o seguinte: as pessoas muito apegadas podem apresentar diversos sintomas, como ansiedade, fobia, depressão, ou seja, tem medo de perder, ou perderam, ou não souberam lidar com a perda. Aí às vezes eu pergunto, e o que é a perda? Às vezes a gente perde uma coisa que nunca teve. Tá entendendo? Outra coisa que a psicóloga coloca é contrabalançar a razão e a emoção, que é uma coisa que a gente fala muito. Não ser 100% racional nem 100% emocional, mas uma coisa mais equilibrada, né? Que devemos equilibrar um pouco esses aspectos. Para a gente encontrar o equilíbrio emocional, é preciso promover a harmonia, o que a gente fala, pensar, sentir, agir. Se a gente não consegue fazer isso, fica um pouco complicado assim para a gente, não é verdade? Assim, além desses pontos que a autora coloca, você teria alguma assim, eu não vou dizer dica, mas alguma coisa que pudesse trazer de reflexão final para aquelas pessoas que querem lidar melhor com suas emoções, o que elas poderiam fazer? Vocês poderiam falar alguma coisa? É sempre muito difícil quando a gente fala assim. Eu vou dizer uma coisa para as pessoas. Não, ninguém precisa tomar isso como verdade. É verdade. Não é Né? receita de bolo. Aqui não é receita de bolo, nem é verdade absoluta, que é uma conversa entre dois amigos que estudaram algumas coisas, enfim. Eu brinco que eu digo assim, a gente hoje não vive de status, a gente vive de extratos, né? Porque chega as contas todas, a gente tem que pagar, né? Mas uma coisa que eu digo para todo mundo quando a gente está conversando e acaba entrando nesse tipo de assunto é: não viva no limite, nem viva nos extremos. Todos os extremos são perigosos. É verdade. Todos os extremos são perigosos. Por quê? Ah, quando eu estou no extremo, significa dizer que eu acho, eu acredito, acho não, é pouco. Eu acredito que eu, e apenas eu, estou correta. Ou os que pensam comigo. Isso é perigoso, porque a gente não é detentor da sabedoria única. É verdade. Sempre alguém pode contribuir com você. Então, primeiro isso, não viva de extremos. Se você chegou no patamar que você acha que você, pare. Se você tem essa noção que as pessoas começaram a se afastar de você, é porque você está no extremo. Uhum. Quando as pessoas começam a se afastar de você, é porque você está no extremo. É feito o cheiro no sovaco. Quando só você sente, você aguenta. Agora, quando quem está perto começa a sentir aquele cheiro e se afasta, chegou no extremo, tome um banho. Aí reconheça aquela situação e melhore. Por que eu estou pensando? O que me fez pensar isso? Uhum. O que me fez acreditar que ações, que situações eu vivi, que situações chegou até mim e me fizeram acreditar nisso. Reflita, você pode. É verdade. Tampouco aceite viver no limite. Viver no limite é extremamente dolorido. E viver no limite é completamente diferente de viver no extremo. Porque quem está no extremo está cheio de si. Está cheio demais de si. Ele ultrapassou os limites. E quem vive no limite, ele vive a dor. Ele vive o medo. Ele vive o medo de sair daquilo ou cair mais do que aquilo. Não Entendi. viva no limite. Quando você chegar, quando você sentir que chegou, a partir daqui eu não sei mais para onde ir, esse é seu limite. Aí você vai, do mesmo jeito que quem está no extremo, você vai refletir. O que me fez chegar até aqui? Que situações eu me permiti para chegar até aqui? De que forma eu colaborei para chegar até aqui? Que forças eu tenho? Aí eu volto para a lista. Vai lá nas tuas potencialidades. Volto para a lista. Vai nas tuas potencialidades. Que forças eu tenho que eu posso buscar em mim para sair daqui? É Porque verdade. você tem.
É verdade. Ninguém está tão longe nem tão perto das suas, que não consiga alcançar as suas potencialidades. Olha só, Thelma, a gente vai já para o finalzinho, certo? O pessoal, você não dá para ver os comentários aí não, né? Dá, estão aqui no meu rosto, aqui, ó. Olha, o pessoal tá gostando muito, Sofia tá dizendo que gostou muito do tema, tem muita gente aí gostando. Infelizmente a gente não vai se prolongar por causa aqui de outras atividades que tanto você tem que fazer como eu. Eu queria assim, só agradecer muito, viu, Thelma, a sua participação, porque você com certeza é uma pessoa assim que mora no meu coração. Não é à toa que eu convidei você para a gente estar dialogando aqui e as pessoas estarem assim participando dessa live. Porque, assim, você é uma pessoa fantástica para mim, assim. Quando eu estava organizando essa exposição, eu achei a sua cara, sabe? Eu disse, não, vou ter que convidar a Thelma para a Thelma conversar um pouquinho aqui comigo, para trazer um pouco da experiência de vida dela, dos pensamentos dela, para que a gente dialogue com outras pessoas também. Quero, assim, antes de mais nada, das suas despedidas, que eu tenho duas músicas para a gente finalizar. Eu quero agradecer a você, também ao pessoal que está aí prestigiando a gente, certo? Que Deus abençoe você muito, porque você, além de ser uma ótima profissional enquanto psicólogo, você é uma pessoa humana maravilhosa. Todas as pessoas que estão aí, que conhecem você, sabe disso. Você é fantástica, fantástica mesmo. É muito humana. As suas palavras finais, depois as duas músicas e a gente termina. A minha palavra é choro. Minha palavra final é choro, Humberto. Como é que você faz isso comigo? Você e a sua família tem um espaço gigante dentro do meu coração, porque você sabe o quanto eu gosto de você. Para quem alguns aí sabem que a gente já trabalhou junto em vários espaços, estava com saudade de bater essa bola com você aí. Prepare outros, você é muito bom nisso. É uma potencialidade gigante que você tem. Prepare outros, porque é bom a gente conversar. É bom trocar essa energia. Você é um irmão grande dessa e de outras vidas, se tiver, eu tenho certeza que a gente se passou por aí. Se tiver outras para frente para a gente continuar crescendo, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar. Com certeza. Porque as almas se encontram. A gente não é algema, não. A gente vai dar é gêmea. Olha, para celebrar nossa amizade, para celebrar nossa amizade e para celebrar a amizade com todas as pessoas, então eu escolhi duas músicas que eu acho assim que representa muito da nossa trajetória, principalmente profissional. Essa daqui, ó, eu acho que vai bater no coração. Só uma coisa. A foto, gente, que ele colocou, foi num dia de domingo, que eu estava aqui fazendo uma faxina grande, que ele chegou do nada, da feira, e tirou, e a foto é fantástica. Essa foto é fantástica, a gente posou e tirando para mandar para alguém, eu me lembro como hoje disso daí. Porque é assim, aonde a gente chega, a gente conseguiu, Humberto, com as bênçãos divinas, extrair o sorriso, e o sorriso da alma, muitas vezes, que não é que a gente botou isso como missão, não, mas é porque veio, é um dom e você tem esse dom. Você só não sabe dançar, meu amigo, eu já lhe disse isso. Você bota todo o ritmo, é só um passo. Aguarde que tem novas coreografias, aquelas vão ficar de lado, viu? Vai ser agora as minhas. Eu já disse para ele, eu estou influenciando ele a fazer novas coreografias, que ele só tem um passo para toda música, mas amo você do fundo do meu coração, Humberto. Olha, escuta aí, olha se você se lembra. Você tocasse alma, fazendo pertencer da palma. Eu acho a sua cara essa música. A partida da nossa história, da nossa trajetória. Alma de Zé de Dunga. Parece ou não parece com a gente? Obrigada por essa contribuição. Grata. Daqui a pouco a gente volta para a secretaria, viu? Com razão ou não, aterrize, alma. Tudo medo se acalma, tudo cedo se apaga. Todo pesar não existe. Daílva lembra também de alma, Daílva lembra. Sobre a última camada, não crise, já acabou, já passou o meu tempo.
seu medo sem motivo, riso, de manhã riso, de neném, água de amor. E aí, essa música lembra alguma coisa? Demais, demais. Dá para dizer aonde a gente tocou e aonde a gente viveu essa música como facilitador e como facilitado. A gente esteve dos dois lados aí, E essa outra ouvindo. aqui, ó. Escuta essa outra aqui, ó. Essa daqui é mais leve. Tem que entrar, cadê Dudu? Tá no sangue, na veia, tá na mente, no ar, pulsa o coração. Ele vai terminar com essa música aí, viu? Tá no sangue, na veia, tá na mente, no ar, pulsa o coração. Mexendo a emoção, esse som me incender, esse acorde me dá, esse som me incender, esse acorde me dá, esse acorde me dá. Uma leveza na alma, 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 esse acorde me dá, acorde, acorde, A sua Patrícia, a sua querida Patrícia Brisken. E essa daí? Essa daqui eu já fui dizendo aqui, ó. Um beijo para minha amiga Tutu, um beijo para minha amiga Thelma Regina, Silvânia, Patrícia Driskens, que me ajudou a fazer uma releitura gigante daqui. Foi muito importante na minha e na sua trajetória. E a gente aprendeu muito e compartilhou muitas coisas. Então, levem, por favor, verdade. esse Eu abraço. só botei aqui, eu não botei a música completa, não, só para você se lembrar e a noite ficar bem tranquila, lembrar das nossas histórias aí, certo? Vamos fechar? Fiquei com a leveza na alma. Vamos fechar a nossa live? Olha só, vamos fechar a Fechar nossa oração live. novamente para aquelas pessoas que estão precisando de energia positiva, levantar a sua cabeça, para se equilibrar emocionalmente, que está com problema no seu relacionamento, que tem problema de dinheiro, qualquer tipo de problema. Vamos, nesse momento, olhar para dentro de si, vamos pedir apoio a Jesus, a Virgem Mãe Santíssima e a Deus. Se esses não podem ajudar, quem é que pode ajudar? Vamos orar para a gente fechar? Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Só mandar um. Neste momento, cada pessoa que estiver necessitando de auxílio espiritual, eleve o seu pensamento ao Mestre e amigo Jesus, agradecendo por tudo. Senhor Jesus, que a tua luz afaste dos meus caminhos das trevas que se projetam sobre mim e as pessoas que estão ao meu redor. A tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia. Que eu seja instrumento, não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Mestre amado Jesus, tende misericórdia de mim e de todas as pessoas que convivem comigo. Não nos deixe entregue aos nossos próprios impulsos negativos. Que não me falte alegria, ânimo na tarefa que me confiaste. Mestre amigo Jesus, que através das nossas mãos, Senhor, ampare os nossos irmãos da humanidade necessitados, aqueles que estão carentes nesse momento, que nós possamos fazer essa corrente de oração, de fé, de paz e amor, que todos os irmãos espirituais, em nome de Jesus, vá na casa de cada um dos irmãos que está nesse momento a nos escutar, restaurando a sua saúde, restaurando o seu casamento, restaurando a sua vida, que Deus, que está em todos os lugares, mas principalmente dentro de nós, possa nos abençoar, a você, Thelma, e a todos os irmãos que estão aí. E que, especialmente, aqueles irmãos que desencarnaram, aquele irmão que você está pensando nesse momento, eu tenho certeza que a espiritualidade está recebendo ele nesse momento com muita alegria, porque foi uma pessoa que fez o bem. Uma pessoa que, nesse plano, fez o que estava programado, e ele está sendo muito bem recebido pelas pessoas que ele amava no plano espiritual.
É os seus pais que já se foram, os seus avós. Esse pessoal é quem recebe a gente, Théo. Jesus, ele é bom demais, é misericordioso. Jesus está recebendo esse irmão, tá certo, minha amiga? Muita luz para você, Eu quero muito mandar obrigado para você e por todo mundo que aí está. Tá certo? minha amiga. Luz e paz. Deixa eu Sábado só eu vou mandar um estar de abraço volta, aqui para mas eu minha vou estar amiga. sozinho. Tá, outro dia eu volto. Mas que a luz de Nossa Senhora proteja e abençoe a família da minha amiga. Que eu sei que o meu amigo, meu compadre, merece estar na paz que ele agora encontrou. Não é fácil, mas um dia a gente entende. E eu tenho certeza que ele está bem, foi bem recebido e que as luzes estão amparando a ele e os espíritos bons estão amparando a nós que aqui estamos para seguir a jornada. Vamos em Beijo no frente. seu coração, viu? Beijo, E para obrigada, todos os pessoal. meus Fiquem com irmãos que Deus. estão aí, um beijo. Sábado eu vou estar de volta. Sábado eu vou fazer a minha última live desse período. Aí eu vou dar uma paradinha para a semana que vem. Depois eu volto de novo. Tá certo? Cheiro As para vocês. coreografias, Tá aí, os amigos da gente, né? Tem muitos amigos aí, Thelma. tem sim. Boa noite para todo mundo, viu? Fiquem com Deus.